Subtítulo: Privações voluntárias, mortificações. Olha, qual foi o subtítulo anterior, filha? O subtítulo anterior foi Necessário e Supérfluo. Você vê que Cadeco não perguntou o que era o supérfluo. Não deixa a pergunta o que é supérfluo. A partir do momento que ele taxa o que é necessário, tudo é supérfluo. Então o que é necessário é aquilo que você tem. O que é supérfluo é aquilo que você não tem e deseja. Pergunta 718. A lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? Sim, porque sem força e saúde, impossível é o trabalho. Sim. Agora, tem gente que precisa comer 5 patos. Tem gente que se comer um grão de arroz está alimentado. Volto de novo a dizer, não se pendam a quantidades, nem a qualidade do bem material. É preciso ficar bem claro isso. Se aquele homem só tem um prato de comida por dia, é porque Deus sabe que só aquele prato lhe satisfaz, lhe dá forças para viver. Porque o alimento, como eu disse, é matéria para fazer cocô, é força para viver, mais nada que isso. Quem tem prazer ao se alimentar, tem prazer, mas não é o alimento que dá o prazer, é Deus que lhe dá o atrativo, o prazer de comer. Por isso a gula é um pecado capital. Merece censura o homem por procurar o bem-estar? É natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem, e não venha a diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Olha que maravilha de resposta. Você pode ter um bem-estar com as coisas materiais? Claro que sim, não há problema algum. Não é condenável. O condenável é quando este bem-estar só surge à custa de outrem. Olha que coisa difícil de se comentar. Veja bem, se você compra um carro que deseja e acha que o seu bem-estar está em possuir aquele novo carro, você não imagina que tirou este carro de alguém. Olha o que eu estou querendo explicar. Quando você recebe a posse de alguma coisa, que ela fruto do desejo, e que ela, para você, o condicionador do seu bem-estar, você retirou este bem-estar a partir de outro. Só para nós ficar na coisa material, né? Depois nós vamos entrar em outra. Aí é condenável. Mas veja, o condenado não é o bem-estar, mas o bem-estar ter sido alcançado porque você conquistou o objeto do desejo. Ficou claro? Bem-estar não tem problema, eu tenho um sofá. Me sinto ótimo com aquele sofá. Agora, eu queria um sofá mais novo para me sentir bem. Eu compro o sofá e digo, olha como eu me senti bem. Aí esse bem-estar é condenável. Porque ele não está no que você tem, mas está na realização do desejo
E quando um desejo seu se realiza, o de alguém não se realizou. Segundo, nas situações da vida, quando o seu bem-estar depende da mudança de outra pessoa, quando o seu bem-estar depende do outro anular-se para satisfazer você. Sabe, eu lhe amo se você fizer isso. Isso é um desejo. Um desejo e um condicionamento ao bem-estar. Isso aos olhos de Deus é individualismo. É quime, o quime é tiapa, né? Não querer fazer, não fazer, não falar, porque isso é karma dele. Mas você se pender a realização desse desejo para se sentir bem, isso é quime aos olhos de Deus. São meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? Fazei o bem aos vossos semelhantes e mais mérito tereis. Por quê? Porque você não calou o desejo. O querer espiar no sentido de autoflagelação ainda é um desejo que lhe causa um bem-estar, que para outros não é bem-estar, mas você se sente bem ao se libertar de bens materiais para dizer, olha só, agora eu consegui. Isso também é desejo, condicionamento de felicidade. Então tanto faz a posse ou a carência voluntária baseada num desejo, tanto faz, porque ainda tem um desejo. A. Haverá privações voluntárias que sejam meritórias? A privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem e lhe eleva a alma. A privação dos gozos inúteis, privação do prazer, privação da dor, privação do sofrimento, privação da raiva. Você se privar disso, ou seja, você declarar para você mesmo, eu não vou deixar a raiva me dominar, eu não vou deixar o prazer me dominar. Este tem valor para Deus. Isso é importante para Deus, porque isso é prova de universalismo, isso é prova de amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Continuando a resposta, meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Se a privação não passar de simulacro, será uma irrisão. Acabou? O que é simulacro? Não tenho a menor ideia. Simulação, falso. Quando você dá e sente falta. Lembra a pena banca do Evangelho do Tomé? Quando você não dá com coração, de nada vale. Eu fui procurar aqui no dicionário o que era irrisão e achei zombaria, escárnio. Isso. É assim, ó.
Coitadinho de você, eu tenho tanta peninha de você. Chama zombalia. Quem pode ter pena de um filho de Deus? Chama zombalia, um escárnio. Então dá porque está com pena, também não leva a lugar nenhum. Como eu disse, o que você precisa praticar é o amor. E o amor não te fala nada de ter pena dos outros. Não confundam bondade com penar. Com pena, com dó. É meritória, de qualquer ponto de vista, a vida de mortificações ascéticas que desde a mais remota antiguidade teve praticantes no seio de diversos povos. Procurai saber a quem ela aproveita e tereis a resposta. Se somente serve para quem a pratica e o império de fazer o bem, é egoísmo, seja qual for o pretexto com que entendam de colori-la. Privar-se a si mesmo e trabalhar para os outros, tal a verdadeira mortificação, segundo a caridade cristã. Ou seja, não é o tipo de vida que você leva que é o problema. Você pode viver em isolamento para Deus, como alguns mestres fazem, né? Como você pode viver no prostíbulo, desde que a sua intenção seja amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que isto é bem claro. Deus conhece e julga as intenções de cada um e não aquilo que se faz. Então este não é um mundo de atos, de ação, porque a ação de nada vale, mas é um mundo intencional, onde a intenção é que vale. Aliás, o próprio Cristo diz: se você apenas desejar, já adulterou. A alimentação animal é, com relação ao homem, ou melhor, desculpe, eu pulei uma pergunta. 722. Será racional a abstenção de certos alimentos prescrita a diversos povos? Permitido ao homem alimentar-se de tudo que não lhe prejudique a saúde. Alguns legisladores, porém, com um fim útil, entenderam de interdizer o uso de certos alimentos e, para maior autoridade imprimirem as suas leis, apresentaram-na como emanadas de Deus. Aqui tem carnívoros? Carnívoros? Aqui na sala? Tem. Estão vivos? Estão. Então carne não faz mal para a saúde? Então carne não é proibido. Olha a diferença. Aquilo que eu falei, se você, o que importa é a intenção. Se você é vegetariano e eu estou falando em extinção alimentar, né? Se você é vegetariano, mas dá ao próximo o direito de ser carnívoro, não há problema algum. Agora, se você é vegetariano e se transforma num legislador que quer obrigar os outros a parar de comer carne, não tem o menor valor o seu vegetarianismo. Porque ser vegetariano é cama, é povação. Você está vegetariano para provar que é capaz de amar a Deus acima da sua concepção do que é certo ou errado. Então não há extinções alimentares, de forma alguma. Cada um se alimenta daquilo que ele quer, e o outro não tem o direito de querer obrigá-lo
a comer o que ele come. A alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza? Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. É o que nós acabamos de falar, né? De não há problema nenhum em comer carne. O problema está em você assar que todos têm que comer carne. Como nós disse antes, a natureza, Deus, traça o limite de cada um. Mas aquele limite é só daquele, não é dos outros. Então, se você come carne, louvado seja Deus. Agora, se você come carne e quer ampliar o limite dos outros, o problema é seu. Você vai arcar com essa decisão. Agora, isso vale para todas as coisas. Se você gosta de arrumar e o outro não gosta, se você quer obrigá-lo a arrumar, você vai arcar com as suas obrigações com Deus. Se você quer fazer a coisa de um jeito e o outro não quer e você quer obrigá-lo a fazer, você vai arcar com isso perante a Deus. É isso que nós está querendo mostrar. E por isso vem dizendo, não há certo nem errado, porque cada um está no limite que a natureza taxou para ele. E você é que está querendo que o próximo ultrapasse o seu limite. Impossível, porque o limite é dado por Deus. E Deus não vai satisfazer suas vontades, seus caprichos. Olha bem a palavra, capricho, porque é isso que é. É um capricho, é um condicionamento para ser feliz. E Deus não vai satisfazer esses caprichos. Deus não está aqui para lhe servir, no sentido que você acha que ele está, que ele só pensa em você e que ele vai mudar o mundo para que você tenha prazer. Não, Deus está aqui para lhe servir, ou seja, para lhe criar situações para você se mudar, para você promover a reforma íntima. Esse é o aspecto. Então, quando ele taxa o limite do outro diferente do que você quer, Deus está lhe servindo, lhe dando uma oportunidade de respeitar e amar os limites da natureza de cada um. Isso é fundamental. Vocês falam muito nessa palavrinha, respeito. Querem ser respeitadas, mas esquecem de respeitar. Eu gostaria de trazer para a prática essa questão do eu quero tudo arrumado e a outra pessoa desarruma e eu tenho que entender isso. Como é que o senhor falou ainda há pouco? Fia, antes de eu continuar, eu só quero perguntar o que é arrumado. Pois é, era exatamente o que eu ia lhe dizer. Como não existe regra nem norma do que é arrumado, o outro também tem que respeitar o que alguém acha que é arrumação. Então a coisa é mútua. Não é porque está arrumado que o outro vai sair desarrumando. Isso. Eu gostaria de deixar isso claro, porque isso é uma coisa que me afeta particularmente. Fia, e sempre que você fala, eu tenho a impressão que é para me atingir.
não peixe isso, porque se eu nunca falaria para ali é tinzi. Deixa eu só lhe dizer uma coisa, filha. Você falou uma coisa interessante. O outro não pode sair desarrumando. Isso está certo. O outro não pode, vamos dizer assim, também querer impor o seu limite ao próximo. É mútuo. Agora, filha, qual é o limite de cada um? O que está acontecendo? Veja, volto a repetir, eu não falo em atos, eu falo em interno. Ter a vontade de desarrumar para ferir, vamos dizer assim, conscientemente quem gosta de arrumação é uma coisa. Agora, atos acontecerem é outra coisa. É isso que eu estou querendo dizer. Não se trata de conseguir arrumar ou de conseguir desarrumar, porque o conseguir arrumar ou conseguir desarrumar é o limite da vida dos dois que Deus vai dar, não você. Então vamos dar um exemplo prático. Como é o nome daquilo que o cachorro está deitado, minha filha? Almofada. Se aquela almofada está no chão, esse é o limite do arrumado e do desarrumado. Agora, se o desarrumado botou ela de propósito no chão, ele vai responder isso com Deus. Agora, ele só conseguiu colocar isso no chão porque era o seu limite, ou o limite do arrumado. Porque senão ele não poderia infringir no ato o limite do arrumado. Agora, se você vê no chão, pega e coloca lá, você não afrontou esse. Agora, se você pega no chão e diz, você é bagunceiro, por dentro, não por fora, aí você vai responder a isso a Deus. Então veja, não estou falando de ato, estou falando de intenção, de coisa interior, porque o ato será proposto por Deus dentro do limite de cada um. Então Deus está testando bastante meu limite, porque no caso da almofada, a almofada está no chão, a pessoa pisa e finge que não vê. Deus está sendo... Filha, veja bem. Bastante... Veja bem, minha filha. O que é fingir? O que é este fingir não ver que você acabou de dizer? Como é que eu posso dizer? Falta de respeito com o sentimento dos outros. Não, uma suposição sua de que não viu, que viu e não quis pegar. Você está entrando no campo da intencionalidade. Nós podemos imaginar, nós podemos achar que conhecemos o íntimo dos outros, ou a intencionalidade de cada um. Mas isso é impossível. Nós presumimos a intenção do próximo, mas só Deus conhece a intencionalidade de cada um, porque é o próprio Deus que dá. Então o problema não está na almofada e está no chão ou não está, mas já entra para o campo onde nós quer tomar o lugar de Deus e presumir como verdade, como real, algo que nós não sabemos. E volto a dizer, filha, não estou falando para você porque isso seria para lhe atacar de culpa, porque isso seria presumir a minha intenção. Eu não diria que o senhor está me atacando, eu diria que, como sempre, o senhor está defendendo outra pessoa.
Não estou defendendo este. A outra pessoa é este que é bagunceiro. Aliás, eu já disse, por que normalmente o marido é bagunceiro ou a mulher e o outro é sempre arrumado? Para testar limites. Para testar, você dá o direito ao outro. Se você quer num lugar, pegue e ponha. Mas não pejuma que o outro quer lhe afrontar, não pejuma que o outro quer fazer, porque isso é pejunchão. É querer descobrir o íntimo do outro. Então, volto a dizer, não estou falando de atos. Pergunta 725. Que se deve pensar das mutilações operadas no corpo do homem ou dos animais? A que propósito semelhante questão? Ainda uma vez, inquiri sempre em vós mesmos se é útil aquilo de que porventura se trate. A Deus não pode agradar o que seja inútil, e o que for nocivo lhe será sempre desagradável. Porque, ficais sabendo, Deus só é sensível aos sentimentos que elevam para ele a alma. Obedecendo-lhe à lei e não a violando, é que podereis forrar-vos ao jugo da vossa matéria terrestre. E outra maravilha de resposta. Deus só é sensível ao sentimento do homem e não ao ato. Então a mutilação, e aí eu vou de falar fular orelha, fazer tatuagem, como é o nome dessas coisas que hoje em dia as crianças não os jovens colocam, fia? Piercing. Isso, fala ali pra Chaí. Creio que seja piercing. Isso. Nada disso é problemático. O problema não está no que você faz, mas em que intenção você coloca no que faz. O sentimento interno. Se você faz por vaidade, por amor a si mesmo, é isso que Deus escutou. Agora, se você faz universalmente, ou seja, estou fazendo, não tenho vontade nenhuma, não tenho prazer nenhum, é mais um ato da minha vida, é isso que Deus está escutando. Deus escuta a intenção de cada um e não o que cada um faz. Isso precisa ficar bem claro, porque vocês estão apegados a julgar atos e não olham as suas próprias intenções ao participar de atos. Aquilo que nós falou, atenção, pena, em si, olhar para dentro para descobrir qual a intenção pela qual você está realizando coisas. Porque será isso que Deus vai ouvir de você, não o que você faz. Se você grita, se você briga, se você faz fofoca, Deus não vai ouvir isso. Deus vai ouvir a sua intenção. Se você faz fofoca para prejudicar, Deus vai ouvir este para prejudicar e não a fofoca. Se você grita para coagir, para inibir, Deus vai ouvir o coagir e o inibir, não o seu grito. Volto a dizer o que eu disse agora há pouco. Este é o mundo intencional e não um mundo de ações. Deus é como se Deus tivesse uma máquina, uma televisão, vamos dizer assim, que ao invés de ter ações, mostra a intenção de cada um a cada momento. E é isso que ele avalia no sentido da elevação espiritual. E por isso, elevação espiritual é forma do íntimo, é forma das intenções e não é forma dos atos.
De nada adianta você praticar atos considerados bondosos se a sua intenção não for bondosa. Por exemplo, dar comida porque você gosta, porque você quer, porque você se sente bem ao fazer isso. O que Deus está ouvindo é: olha, Deus, o prazer que eu estou fazendo isso. Ele está ouvindo o seu prazer e não o seu ato. E nós precisamos compreender isso para mudar o foco da vida, para estarmos sempre atentos nas nossas intenções. Porque, como eu disse, será isso que Deus vai ouvir. E será isso que determinará a falência ou o aproveitamento nessa encarnação. Visto que os sofrimentos deste mundo nos elevam, se os suportarmos devidamente, dar-se-á que também nos elevam os que nós mesmos nos criamos. Os sofrimentos naturais são os únicos que elevam, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários de nada servem quando não concorrem para o bem de outrem. Supões que se adiantam no caminho do progresso os que abreviam a vida, mediante rigores sobre-humanos, como o fazem os bonzos, os faquires e alguns fanáticos de muitas seitas? Porque de preferência não trabalham pelo bem de seus semelhantes? Vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para alívio dos infelizes, e então suas vidas serão úteis e, portanto, agradáveis a Deus. Sofrer alguém voluntariamente apenas por seu próprio bem é egoísmo. Sofrer pelos outros é caridade. Tais os preceitos do Cristo. Deixa só eu comentar uma coisa que é muito cara essa resposta, né? Quanto maior a resposta, mais cara é. Entre os sofrimentos voluntários, eu vou colocar a autoacusação. Você se achar errado. Você se achar causador do sofrimento do outro. Isso é um sofrimento voluntário. Você quer sofrer, e como não tem mais motivo, aí você vai lá e guia: olha, eu não peço, eu não valho nada, eu sou uma porcaria. É isso que precisa ser alterado. Amar a tudo e a todos, em todos os momentos, inclusive no momento que você acha que foi instrumento do sofrimento dos outros. Pergunta 727 e última desse capítulo. Uma vez que não devemos criar sofrimentos voluntários que nenhuma utilidade tenham para outrem, deveremos cuidar de preservar-nos dos que prevejamos ou nos ameacem. Desculpe, mas é que está muito ruim a letra aqui do meu livro. Vou ler de novo que ficou meio estranho. Uma vez que não devemos criar sofrimentos voluntários que nenhuma utilidade tenham para outrem, deveremos cuidar de preservar-nos dos que prevejamos ou nos ameacem. Contra os perigos e os sofrimentos é que o instinto de conservação foi dado a todos os seres. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho, sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente a vos roer o coração. E fareis muito mais pelo vosso adiantamento do que infligindo-vos rigores que já não são deste século. Fia, se deixar uma porta aberta
é mais fácil pro ladrão entrar? Não sei, porque se ele tiver Vamos que dizer entrar... dentro da cultura de vocês. Tá, é mais fácil. É mais fácil, não é? Deixar a porta aberta de propósito é contra a lei de Deus. E que cheia uma coisa, não fechar cheia a intenção de deixá-la aberta, porque uma coisa é fechar ou não fechar, e outra coisa é ter a intenção de fechar ou ter a intenção de não fechar. São duas coisas diferentes. Ter a intenção de expor-se é contrário à lei de Deus. Porque quando você se expõe intencionalmente, é como se tivesse usava. Deus é mais forte, eu vou deixar tudo aberto e quero ver se o ladrão entra ou não. Essa rua só tem bandido, só, mas eu vou passar por lá porque eu quero ver se o bandido vai me atacar. Eu estou com Deus. Volto a repetir, intenção é o que vale, não o que você faz. Se você está andando e passa pela rua sem ter a intenção de forçar a situação, é uma coisa. Agora, se você força a situação internamente, ou seja, você coloca naquilo que Deus está fazendo, o ato, uma intenção de provocar, é outra coisa. Então, eu deixei este capítulo para nós estudar hoje de propósito. Nós falamos de duas coisinhas hoje, o tempo inteiro, que são fundamentais para uma vida: a eliminação ou a libertação do desejo como condicionamento de felicidade, e a intencionalidade com a qual nós vive a vida, ou seja, com a qual nós passa pelas situações. Filhos, estes dois aspectos são a base da reforma íntima. Aí reside tudo que nós falou até hoje. Porque o desejo é fruto do ego, nós vimos isso hoje. Agora, se eu me pego ao desejo, ou seja, se eu condiciono a minha vida àquela realização, eu estou indo além do limite do que é necessário para mim, traçado por Deus. E quando eu tenho a intenção de me satisfazer, ou seja, quando a minha intenção é voltada para mim, eu estou indo contra Deus. Então esses são dois aspectos que nós precisamos estar muito atentos. Nós já falou em quebrar verdades, nós já falou em acabar com conceitos, mas se não se realiza nada disso, se você não estiver atento à produção de desejos do ego, mas você também não acaba com a produção de desejos do ego enquanto você tiver uma intenção individualista. E é por isso que não chuta aí, que eu não sei o nome, Buda diz assim, na verdade é Shalaputa que fala, né? A base da doutrina budista é a libertação das paixões, a paixão por si mesmo, o estar apaixonado por si mesmo, que zela a intencionalidade individualista. Ou seja,
a paixão pelo que você acha, pelo que você quer, pelo que você imagina que deveria ser o necessário para a sua existência. Porque essa paixão zela o desejo. E nós temos que lutar contra a paixão, lutando contra o desejo. Então, como eu disse, o trabalho de hoje é fundamental nesse sentido. Porque se nós não nos libertarmos das nossas paixões e libertando-se dos desejos, nada será alcançado. E libertar-se do desejo não é não ter desejo, é amar a Deus acima da realização do desejo. Essa é a síntese da fase mais importante de Cristo. Pai, afasta de mim este cálice, mas se não for possível, que seja feita a vossa vontade. Aí está a realizar tudo isso que nós conversamos hoje. Eu tenho um desejo movido por uma intencionalidade individual de preservação da minha integridade física. Mas, se isso não for possível, Pai, eu entrego a você, eu sacrifico a você este meu desejo, para que eu possa atingir uma intencionalidade não individual, ou seja, a intencionalidade de servi-lo, meu Pai. Essa é o resumo de toda a elevação espiritual. Lutar contra o seu desejo para libertar-se das intencionalidades individualistas e alcançar o universalismo e o espiritualismo.